Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nesse sábado tão bonito, essa tarde, na nossa casa, a Escola de Paz. Sejamos todos amparados pela espiritualidade. E gostaríamos de agradecer todas as doações que têm chegado à casa, muitas coisas na semana, de sábado também. E a casa tem o braço social, que é a IAN, que atende 350 crianças, suas famílias também, então é de muita ajuda, né? E quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também. E nós vamos ter a palestra aqui no salão, as crianças ficam na evangelização, no andar de cima. E logo após a palestra, vamos ter a assistência espiritual do salão e depois para as crianças. E agora vamos nos concentrar, relaxar, nossas cadeiras, esquecendo um pouquinho as nossas preocupações, abrindo nossos corações e vamos sentindo toda essa energia de amor, essa energia de paz que entra em nosso coração, em nossa mente. Vamos nos tranquilizando, que possamos agradecer ao Mestre estar aqui essa tarde, recebendo todas essas energias, que possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos e nos conectar ao Mestre e a espiritualidade maior, que nos ampara tanto nessa casa, nos ampara quando sairmos daqui e mantivermos nossos pensamentos bons, ligados à espiritualidade maior. Agradecemos ao Mestre, então, a palestra que vamos receber e que possamos estar com nossa mente e nosso coração aberto. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos o nosso palestrante, o Ricardo Arrasi, e ele vai falar sobre as diferenças não são defeitos. Somos todos iguais aos olhos do Pai. Obrigada. Boa tarde, irmãos queridos. Que a doce paz de Jesus possa envolver a todos nesta tarde de sábado. Meus queridos irmãos, eu queria fazer uma reflexão com todos vocês, que é o seguinte: é fácil nós vivermos em sociedade? É fácil nós convivermos com outras pessoas? Mas é importante? Talvez não seja fácil, mas é importante. Para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema, nós precisamos recorrer aos livros da doutrina espírita, especificamente sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós temos ali uma série de perguntas e respostas que são feitas por espíritos superiores através da mediunidade. Então, só para a gente explicar um pouquinho da metodologia, como Allan Kardec fez para obter essas respostas, ele como um professor, ele como um educador, ele usou de método. E o que ele fazia? Ele fazia uma pergunta, ele tinha selecionado alguns médiums que não trabalhavam juntos, separados, e ele checava as respostas. Aquilo que era parecido, próximo, obviamente ele entendeu como uma resposta correta. Mas mais do que isso, além desta metodologia, ele cruzava perguntas. Por exemplo, como nós estamos falando do tema sociedade, viver em sociedade, viver com o próximo, quando eu pego a pergunta 766 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta: é natural viver em sociedade?
E aí a resposta clara e objetiva dos espíritos é: certamente, é natural viver em sociedade. O homem precisa viver em sociedade. Na pergunta seguinte, ele mais ou menos faz um cheque desta primeira pergunta. Ao contrário, ele diz o seguinte: bom, já que é natural viver em sociedade, quando eu me afasto de forma absoluta, isto é contrário às leis divinas? E mais uma vez a resposta do Livro dos Espíritos é: com certeza. Porque quando eu me afasto, quando eu me isolo, eu como espírito me embruteço. Aí ele vai para outra pergunta, que é 768. Aí o Allan Kardec quer saber uma outra questão. Viver em sociedade é uma decisão pessoal ou é fruto do poder divino? Ou é fruto da divindade? Ou é uma obra de Deus? E de novo a resposta é clara. Apesar do homem preferir viver em sociedade é fruto da obra divina. Toda vez que nós encontramos no Livro dos Espíritos ou em qualquer um dos livros da codificação essa questão espiritual, essa questão divina ou a questão natural, significa que foi Deus que fez dessa forma. Faz parte da natureza divina, faz parte da natureza de Deus. Então, meus queridos irmãos, o que ele nos diz é o seguinte: viver em sociedade é importante, é preciso, não tem como nós vivermos de forma isolada, porque se vivermos de forma isolada, nós vamos nos embrutecer. Mas não é fácil, não é? Como nós acabamos de dizer, a convivência com o próximo, ela não é uma tarefa fácil. Ou talvez, pode até ser que seja. Depende. Se nós convivermos com pessoas que pensem igual ao que eu penso, provavelmente seja mais fácil. Se eu conviver com pessoas que são extremamente simpáticas à minha personalidade, provavelmente seja mais fácil. Quando eu convivo com pessoas dóceis, seja muito mais tranquilo a convivência. Mas não é desta forma. Por que não é dessa forma, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações, a caminho de uma evolução para um mundo de regeneração. Mas as provas e expiações nos dizem algumas coisas. Por exemplo, nós acreditamos na reencarnação como doutrina espírita. Está muito claro em vários livros ali. E quando nós estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, ou seja, quando nós fazemos um planejamento para voltar aqui encarnados, não necessariamente as pessoas mais próximas de nossa convivência foram pessoas muito próximas em outra encarnação. Por isso que é prova e expiação. A expiação significa nós repararmos algo a alguém que nós, de uma certa forma, podemos ter prejudicado. Deus não faz isso para nos castigar. Deus faz isso para que todos nós aprendamos e de que forma? Nos colocando no lugar do próximo. Então, quando aqui chegamos, nós não vamos encontrar, na maioria de nossas situações, exemplos cotidianos que sejam fáceis. Muitas vezes, eu me deparo com um vizinho que às vezes nem olha na minha cara, não me dá nem bom dia. E eu já faço o quê? Já faço um pré-julgamento. Eu já julgo a atitude daquele meu vizinho. Mas que vizinho antipático. Não é? Às vezes eu me deparo com um colega na rua que tem uma opinião religiosa completamente diferente da que eu tenho. Ou uma opinião política diferente da que eu tenho. Ou eu tenho um chefe que é um pouquinho mais rígido, mais ríspido com as minhas condutas, e eu já saio no julgamento dessa pessoa. Até aí tudo bem.
E quando essas questões são dentro de casa, dentro do lar? Nem sempre o lar é fácil. Temos ali espíritos diferentes que muitas vezes nos colocam à prova. Nos colocam à prova em várias situações. E aí a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é, ao invés de perguntarmos, né, o porquê que aquela pessoa falou comigo daquela forma, talvez a pergunta mais correta seja, por que eu me ofendi tanto com aquele comentário daquela pessoa? Não é? Meus irmãos, e aí nós temos um ponto que é muito comum aos dias atuais, aos dias que nós vivemos, que é a questão do preconceito. Para a gente falar um pouquinho de preconceito, a gente precisa entender o que ele significa. Na verdade, o correto não é nós falarmos preconceito, sim pré-conceito. O pré-conceito é quando nós julgamos algo ou alguém sem uma avaliação profunda, quer seja do caso ou da pessoa. É uma avaliação que nós chamamos de avaliação rasa. E que muitas vezes essa avaliação ela é feita por comentários de outras pessoas que chegam até nós uma informação. É o chamado ouvir falar. É o chamado senso comum, muitas vezes, o que é muito perigoso. Querem ver como a gente cai numa armadilha tranquila sobre a questão do preconceito? Vou dar um exemplo prático para a gente poder fazer uma reflexão de acordo com os nosso dia a dia. Tem uma pesquisadora, que ela é do interior de São Paulo, chamada Agnes Conte. Ela é uma médica, né, espírita, e dá algumas palestras também pelo interior. E ela, em uma palestra que eu assisti, achei muito interessante, porque ela colocou uma comparação entre dois países. Dois países, um deles, onde a doação de órgãos chegava a ser 90% da população, e um segundo país, onde a doação de órgãos chegava a ser 8% da população. Aí, olha só, se eu fizer uma análise rasa da informação, essa diferença talvez seja por questões culturais. Talvez seja por questões econômicas. Talvez seja porque um país está lá na Europa e o outro está num país muito mais distante, muito mais empobrecido, né? Culturalmente, economicamente. Só que a informação preliminar, ela não é suficiente para que a gente faça qualquer tipo de avaliação, concordam? A gente precisa avançar um pouco mais. E se eu disser para vocês que esses países são dois países europeus e são vizinhos? Opa! Aí eu já começo a ter um outro tipo de informação, um outro tipo de análise. Nós já aprofundamos um pouquinho mais. E se eu disser para vocês que esses países são Alemanha e Áustria, um país do lado do outro, e nós temos em um país 90% da população que doa órgãos e a outra 8%. Como é que pode uma diferença tão grande? E aí esta professora, essa médica, vem com a resposta. É que, na verdade, na Áustria, quando você já nasce, você já é um doador de órgãos. E para você não ser doador de órgãos, a burocracia é tão grande, se você um dia quiser não doar órgãos, que isso culturalmente já está na sociedade. Ao passo que a Alemanha é justamente ao contrário. Lá você não nasce doador de órgãos. E se você um dia quiser ser doador de órgãos, é tão burocrático que as pessoas desistem. Então olhem só como nós caímos fácil na armadilha do preconceito, de julgar sem ter as informações. E quando nós começamos a ter outras informações, o nosso cenário ele muda. A nossa informação muda, a nossa avaliação ela muda. Isso vale para coisas, meus irmãos, mas vale para pessoas também, não é? Lembram dos exemplos que nós demos? Saímos julgando as pessoas, muitas vezes aquele vizinho que não me cumprimenta. Será que eu, como irmão, já me coloquei no lugar daquela pessoa para saber o que exatamente ela está sentindo e quais os problemas que ela está passando?
as questões políticas, as questões ideológicas que a pessoa tem? Será que eu sei do histórico que ela passou? O quanto que ela caminhou até então para chegar naquele estágio da sua vida? E aí nós saímos julgando. Muitas vezes de forma rasa. Mas olha só, isso não é um problema. O problema é o que eu faço com esse julgamento, não é? Muitas vezes este julgamento, ele começa a trazer para nós uma certa indiferença em relação ao próximo. Eu começo a achar que aquela diferença que ele tem comigo são defeitos. E aí eu tenho esse comportamento indiferente, eu começo a me afastar, começo a esfriar o meu relacionamento, começo a esfriar a minha compaixão para com o próximo, até a hora que a gente volta lá na pergunta 767, e o que nós dissemos? Quando nós nos afastamos, nós nos embrutecemos. Então, meus irmãos, precisamos ter atenção em relação ao nosso comportamento. Porque quando eu faço muito julgamento do passado, quando eu faço um julgamento, quando eu intolero as pessoas, quando eu sou intolerante, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma carga, um fardo de impossibilidades ao passado, de incertezas ao futuro e principalmente de uma desconexão com o mundo no presente. E aí, olha só, por via de regra, nós ainda no planeta que nós vivemos, como provas e expiações, lembrando que Deus quer que todos nós evoluamos espiritualmente, mas não sem o exercício e a prática da convivência, porque nós precisamos aprender com a convivência, sempre, a todo momento. O que acontece conosco? Nós começamos, talvez por fruto ainda dos sentimentos que nós nutrimos, que é o orgulho ainda, né, um pouco, nós começamos a achar que nós somos os diferentes. Nós somos o povo escolhido. Deus nos escolheu nós em detrimento do outro, do próximo. Porque o outro, aquelas diferenças que ele tem, não são diferenças, são defeitos. E essa, meus irmãos, é uma armadilha para todos nós. Porque vejam bem, Deus já colocou a centelha divina dentro de nós. Nós um dia seremos seres perfeitos, relativamente perfeitos. E para isso nós precisamos encarnar, reencarnar, começar de novo, aprender, conviver, aprender com os erros, evoluir. E aí sim eu estou progredindo espiritualmente, progredindo moralmente. E aí o que ocorre? Aí eu deixo de achar que eu sou o povo escolhido. Deixo de achar que as diferenças elas são defeitos e quebro essa barreira que ainda existe nossa, né? Na verdade é um muro, nós ainda temos um muro que nós acreditamos que as diferenças elas são inconciliáveis e na verdade não são. Basta a gente pensar um pouquinho no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, Deus nos dá uma série de oportunidades de nós exercitarmos o quê? O amor ao próximo, certo? O próprio Emmanuel, ele comenta que amar a Deus é amar no próximo. Ao invés de nós considerarmos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, Emmanuel fala que não existe uma coisa sem a outra. Nós só amamos Deus se nós amamos o meu irmão. E aí essas barreiras que nós vemos, onde nós acreditamos que esta diferença é inconciliável, nós temos que trazer para o exercício do dia a dia nosso. Porque a cada dia nós temos a oportunidade de refletir sobre os nossos equívocos e através de pequenas ações, mas que são grandes gestos,
nós mudarmos a sintonia do ambiente em que convivemos, não é? Então, toda vez que nós julgarmos uma pessoa, que tal se nós mudarmos um pouquinho a nossa vibração? Que tal nós fazermos uma prece para aquela pessoa? Quando nós começamos a sentir raiva porque o outro não pensa igual a mim, e se eu entender que aquela diferença, na verdade, faz com que eu cresça? E se eu começar a exercitar a gentileza? Uma hora aquela gentileza pode ser que caia um pouco quadrado, né, em relação ao próprio comportamento que eu tenho dia a dia, eu vou estranhar, mas isso é que nem o exercício, né? É que nem o exercício físico, a atividade física. Quando nós começamos a fazer diariamente, nós começamos a nos acostumar. Então, acostumar com os gestos, acostumar com estes pequenos comportamentos, acostumar valorizando o próximo. E nós precisamos entender que a maior virtude que um ser humano pode ter, o maior comportamento de felicidade, a maior alegria que um ser humano tem, é quando ele auxilia o próximo. Quando muitas vezes ele não sabe o que fazer, mas o fato dele dizer assim: estou aqui contigo, eu sei que você está passando por dificuldades, eu sei que você está passando por problemas, mas estamos juntos nessa. Já sentiram o abraço de alguém quando a gente está com aquele problema e alguém diz assim para nós: olha, nós vamos vencer juntos essas questões. Nós vamos nos conectar cada vez mais. E aí o que acontece, meus irmãos? Nós começamos a enxergar a diferença do próximo, todas essas dificuldades. Ao invés de eu enxergar a dificuldade, a diferença como um problema no outro, eu começo a enxergar como uma qualidade. Porque eu começo a fazer uma autoaceitação, eu começo a me autoconhecer. Eu começo a avaliar comigo mesmo quais são as minhas dificuldades. E consigo entender de forma humilde que às vezes a qualidade no outro pode me completar. Então, o meu grande exercício do dia a dia, o que ele se chama? Ele se chama humildade. Humildade em reconhecer que todos nós somos filhos do mesmo Pai e todos nós buscamos a mesma coisa. Todos nós queremos ser felizes. E que a felicidade a gente não encontra sozinho. A gente precisa do outro. E não é a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente precisa ouvir algumas coisas que não caem para nós de forma tão agradável. Mas aí que está o segredo da coisa. É eu aceitar isso de forma humilde, não é? E olhem só, para isso, nós temos aí inúmeros exemplos. Principalmente quando nós falamos no Evangelho. Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria de ser o espírito mais evoluído que nós já tivemos aqui na Terra, ele não só nos falou várias palavras de conforto, mas ele também nos demonstrou, não é? Vamos dar um exemplo. Todos vocês lembram do caso da mulher adúltera, não lembram? Só que essa história tem alguns detalhes que são fundamentais. Quando essa mulher corre, e Jesus está ali com a sua equipe e outras pessoas, as pessoas resolvem apedrejá-la, porque descobriram que ela foi adúltera, aquela mulher. E Jesus calmamente vira para todos e fala o seguinte: quem não tiver pecado, pode atirar a pedra. E aí o que ocorre? As pessoas jogam a pedra no chão, vão embora. Mas olhem só que interessante, a questão principal
Não é este exemplo que Jesus nos dá. Primeiro, Jesus não fala de forma punitiva para as pessoas. Ele falou de forma amorosa. Porque quem joga as pedras, muitas vezes, ele quis dizer, são todos os seres humanos. Em todos os tempos. Em todas as evoluções, ao menos que nós já estivéssemos num mundo mais evoluído, né? Mas ainda a nossa condição, nós podemos ser aquelas pessoas que querem atacar a pedra. Então, Jesus, de forma amorosa, dá um ensinamento a essas pessoas. O segundo ponto, que é muito importante, que talvez nós não tenhamos prestado atenção nesta história, é que Jesus olha nos olhos da mulher adúltera, de forma carinhosa, e pergunta para ela: onde estão os seus juízes? Não tinha mais juiz. Onde estão os seus algozes? Não estão mais aqui. E Jesus, de uma forma para ela, diz: vai e não peque. Essa é a história. Mas olha só que lição belíssima que ele nos dá. E Jesus nos conta outras passagens, né, gente? A gente tem aí inúmeros exemplos, porque todas as suas lições, elas foram recheadas justamente de falsos julgamentos e de entendimentos em que existia um povo escolhido em relação a outro, que tinha um povo que tinha melhores características e se achava melhor em relação aos outros, onde nós ainda até os dias de hoje temos o hábito de fazer essas comparações. Então, quando Jesus fala, por exemplo, da história do bom samaritano, onde ele quer dar uma lição para o homem da religião, né, judeu, onde ele fala: olha, existiu um homem que foi atacado e lá se passaram 3 pessoas. Um olhou, julgou e falou assim: opa, não vou ajudar porque ele não é da minha comunidade. O outro passou e viu aquele caído, julgou de novo e falou: puxa vida, eu não o conheço. O terceiro, que era o samaritano, foi lá sem saber a quem, ajudou, ergueu, cuidou e ainda deu abrigo. Colocou ele em cima de um cavalo para que ele pudesse ser conduzido. Então Jesus nos dá uma série de exemplos, porque aí ele faz a grande pergunta da história do bom samaritano. Aquele homem que foi ajudado, quem foi o misericordioso dos 3? E aí a resposta daquele homem que questionava até mesmo as lições de Cristo, disse assim: aquele que sem julgamento foi lá e o socorreu. Aquele que sem julgar foi lá e estendeu a mão, sem saber o porquê. Essas lições que Cristo nos deu e nos deixa, elas são válidas até hoje. Tem uma historinha, gente, que ela é muito lúdica, né? Assim, certo dia eu estava lendo e achei muito bacana, porque ela faz uma comparação muito correta das nossas relações humanas, onde nós temos que nos conhecer, nos autoconhecer, onde conhecer a nós mesmos é importante. Então essa historinha ela é a seguinte: nós tínhamos uma assembleia formada por alguns objetos. E essa assembleia era formada por um martelo, que era o presidente dessa assembleia, né? E nós tínhamos outros objetos: o parafuso, a lixa e o metro. Os 3, a lixa, o parafuso e o metro, se reuniram e queriam destituir o martelo, porque o martelo era muito violento, muito ríspido, e ele não servia para estar no comando daquela equipe. Aí o martelo diz o seguinte: tá bom, só que se eu sair eu levo o parafuso junto, porque o parafuso só dá volta, enrola e não chega em lugar nenhum. Aí o parafuso vai lá na frente e diz: olha, então eu vou levar a lixa, porque a lixa é ríspida com todos nós e ela precisa também sair daqui. E aí a lixa fala: bom, eu tenho que tirar o metro, porque o metro fica só nos medindo e faz cara feia.
Então, ou seja, não sobrou ninguém. Entra o Serrote, que é um outro personagem da história, e fala assim, não, eu quero fazer um trabalho com todos vocês e provar que vocês todos estão errados. É só uma questão de visão. Fazem um trabalho belíssimo, fazem uma grande obra de arte. E aí o Serrote pede a palavra e fala assim, eu preciso de todos vocês. Para a gente poder desenvolver esse trabalho aqui, foi um trabalho de equipe, onde todos vocês foram importantes. O martelo com a sua firmeza, o parafuso em juntar as peças, a lixa em aparar as arestas e o metro em dar precisão àquilo que a gente precisava fazer. Então, olha só, meus irmãos, foi só uma visão diferente da mesma coisa. Quando eu começo a fazer este exercício interno, eu começo a enxergar que muitas vezes aquelas diferenças no outro podem ser qualidades que vão me completar. Essa é a nossa grande lição. E temos a oportunidade de todos os dias fazer esse exercício. Meus irmãos, eu queria encerrar a nossa conversa de hoje. Eu vou fazer uma leitura, tá? Braulio Bessa, vocês conhecem? Vou ler um poema dele para vocês, que fala justamente do tema em que nós estamos conversando hoje. Vou pegar aqui este original. Braulio Bessa. Diversidade chama o poema. Eu poderia até contar a historinha, mas não teria a mesma riqueza de que uma leitura, tá? Diversidade se chama. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, mas há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada, não carece de divisão por raça e religião, nem por sotaque ou oxente. Sejam homem ou mulher, você só é o que por também ser diferente. Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor, se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Meus queridos, então, essa poesia de Braulio Bessa fala tudo para nós, né? Que nós respeitemos o próximo, que nós possamos dar amor ao próximo, que as diferenças elas são normais. Conviver em sociedade é tão importante, que é só desta forma que nós vamos evoluir espiritualmente. E quando nós chamarmos o diferente de dificuldade, quem sabe nós trocarmos a palavra dificuldade por desafio. E quem sabe, como diz Augusto Cury, ao invés da gente celebrar as diferenças, que a gente celebre as conquistas das pessoas, não é? Então, meus queridos, eu queria desejar um excelente final de semana, muita paz a todos e que Jesus os proteja. Muita paz.
Muito obrigada, Ricardo. Palestra maravilhosa para refletirmos muito. E agora a equipe espiritual, de assistência espiritual vai se retirar para os trabalhos de assistência espiritual. Vamos agora nos concentrar na nossa oração final. Agradecer o amparo do Mestre nessa palestra que nos acrescentou muito, onde podemos ter uma visão diferente, começar a refletir um pouco mais nas nossas ações, nos nossos julgamentos, que infelizmente ainda são tantos durante o dia, durante nossa caminhada, que possamos, ao julgar, pensar que o próximo pode estar com algum problema, ver a diferença como uma oportunidade que acrescente algo para nós, que podemos ter a humildade de reconhecer as nossas próprias sombras, os nossos próprios problemas, e que possamos treinar, praticar um olhar diferente para o nosso próximo, mais próximo em nosso lar, que possamos olhar todos como uma centelha divina que nos fará ter mais afeto ao próximo, nos aproximar dele com mais amor, que possamos refletir, contar para os nossos amigos, familiares, o que aprendemos hoje e agradecer, acima de tudo, essa possibilidade que tivemos de tanto aprendizado. Obrigada, Mestre. Continue conosco hoje e por toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E gostaríamos de falar também da lasanha, né? É dia 29 e vai ser entregue no drive-thru da IAM, lá na Pauliceia. Acho que o horário é das 14, das 10 às 14 a entrega. E a venda lá na frente, o pessoal está comprando bastante. Então, quem se interessar, quiser já perguntar a respeito, né? Trocar a macarronada pela lasanha nesse dia 29/9. E a próxima palestra será dia 14, próximo sábado, será o Evangelho Musical, a arte como ferramenta espiritual. Muito obrigada a todos. Só aguardar a assistência.